Olá, estimados irmãos, amigos e amados do Pai. As melhores saudações e desejos de uma boa Páscoa. Em 1966, LeGrand Richards publicou um livro intitulado Uma Obra Maravilhosa e um Assombro. Eu fiquei deliciado com o título e logo no início ele fazia uma pergunta: qual seria a maior mensagem a enviar ao mundo? E eu ponderei muito e nunca mais me passou da ideia essa pergunta e hoje aplica-se perfeitamente. Na verdade, a maior mensagem que se pode enviar ao mundo é de que Jesus Cristo ressuscitou. Passados quase 2000 anos da sua ressurreição, muitos neste mundo ainda não sabem que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Na verdade, mesmo aqueles que sabem que Jesus ressuscitou dentre os mortos não compreendem claramente que nós também um dia ressuscitaremos. Quando Jesus vivia em Jerusalém, seu discípulo Tomé, apesar de saber de seus irmãos que o Mestre tinha voltado à vida, também não acreditou, ainda que lhe o anunciassem. Quando finalmente Jesus os visitou, disse-lhe: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Hoje existem ainda muitos Tomés na Terra que não creem no poder da ressurreição, apesar de também estar escrito que em Jerusalém abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados e, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O mesmo Tomé já antes tinha amavelmente questionado Jesus quando lhe anunciava que haveria de partir, dizendo: e já sabeis para onde vou e sabeis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Desde então se diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, é o caminho e é a verdade e a vida e a porta pela qual todos devem entrar para chegarem ao Pai. Todos nós vivíamos com o Pai. Porque houve uma transgressão de Adão e Eva no Jardim do Éden. Todos os filhos de Adão nascem na condição do estado caído após a expulsão do jardim. E o Senhor falou a Adão, dizendo: visto que teus filhos são concebidos em pecado, quando eles começam a crescer, concebe-se o pecado em seus corações. E eles provam o amargo para saber apreciar o bom. E a eles é dado distinguir o bem do mal, de modo que são seus próprios árbitros. E deita outra lei e mandamento. Portanto, ensina a teus filhos que todos os homens, em todos os lugares, devem arrepender-se, ou de maneira alguma herdarão o reino de Deus. Porque nenhuma coisa impura pode ali habitar, ou na sua presença. Pois no idioma de Adão, homem de santidade é seu nome, e o nome de seu unigênito é Filho do Homem. Sim, Jesus Cristo, um justo juiz que virá no meridiano dos tempos e que já veio nos tempos em que nós vivemos. Portanto, dou-te o mandamento de ensinar estas coisas liberalmente a teus filhos, dizendo: por causa da transgressão vem a queda. Queda é essa que traz a morte. E sendo que haveis nascido no mundo pela água, e sangue, e espírito, que eu fiz, e assim vos haveis transformado do pó em alma vivente, do mesmo modo tereis de nascer de novo. No reino do céu, da água e do espírito, sendo limpos por sangue, sim, o sangue de meu unigênito, para que sejais santificados de todo pecado, e desfruteis as palavras da vida eterna neste mundo e a vida eterna no mundo vindouro. Sim,
glória imortal. Não compreendo bem quantos pais conseguiram obedecer àquele mandamento de ensinar em seus filhos sobre por que precisamos de um Salvador e de um arrependimento. Pela condição atual do mundo, compreendemos que muito poucos o conseguiram. Foi um mandamento dado desde Adão, de que os filhos escutassem seus pais ensinar-lhes sobre a queda de Adão e como no plano de Deus se opera a salvação dos homens de seu estado decaído. O Senhor disse: para que sejais santificados de todo pecado e desfruteis as palavras da vida eterna neste mundo e a vida eterna no mundo vindouro. Sim, glória imortal. É necessário que nasçamos de novo no reino dos céus, do qual desde Adão estamos como mortos, numa chamada morte espiritual. Enquanto Jesus Cristo nos ensina que temos um Pai no céu e, através da plenitude do seu Evangelho, se esforça por nos restaurar e preparar para a vida eterna, num mundo vindouro e para a glória imortal. Isso não será possível sem que antes cada um de seus filhos possam se purificar e santificar. Como então pode alguém nascer de novo no reino dos céus? Não pode. A menos que alguém tenha recebido de Deus o poder e a autoridade do sacerdócio segundo a ordem de Filho de Deus. Ninguém mais tem autorização para ministrar nem usufruir do poder das corretas ordenanças sagradas que purificam e santificam os filhos de Adão e Eva, todos os que vivem neste mundo, sem que esse sacerdócio esteja em pleno vigor entre os filhos dos homens, não é possível. Por isso, foi dito que Jesus Cristo não desceria de novo dos céus antes de uma restauração de todas as coisas relativas ao conhecimento e poder do seu Evangelho, das quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas desde o princípio do mundo, conforme está em Atos 3:21. Portanto, a maior notícia que o mundo poderia ouvir é de que Jesus Cristo virá de novo reinar nesta terra, exceto que o mundo ainda não está preparado para viver nessa glória. Torna-se, portanto, necessário que os pais sejam ensinados e preparados para que em seus lares possam ensinar seus filhos sobre estas coisas do reino dos céus, pois foi o mandamento dado desde Adão. Torna-se necessário que as mães apoiem seus maridos a cumprirem essa tarefa. Torna-se necessário que os filhos reverenciem seus pais e aprendam deles. Raramente os filhos terão alguém neste mundo que os ame tanto e que se importe tanto com o seu futuro e sua salvação no reino dos céus. É, portanto, necessário que todos possam nascer de novo no reino dos céus pelo poder da ordenança do batismo para a purificação da transgressão do Éden e da sua consequência, da morte. E nosso pai Adão falou ao Senhor e disse: por que é que os homens devem arrepender-se e ser batizados na água? E o Senhor disse a Adão: eis que te perdoei tua transgressão no jardim do Éden. De sorte que fomos sepultados com ele, Jesus Cristo, pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a morrer, de uma vez por todas ele morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, se diz que por Adão morremos e em Cristo somos vivificados para uma vida eterna, mas também para recebermos a palavra de Deus. Portanto, de acordo com os mandamentos dados desde o princípio a Adão, todos os pais devem ser preparados para ensinar seus filhos que houve uma grande e infinita expiação de sangue, pela qual Jesus Cristo santificou todos aqueles que creem nele, prefigurada no poder da ordenança do sacramento, na qual são administrados
os emblemas do Filho de Deus com a representação de seu corpo e de seu sangue, no pão e no vinho, administrados somente por dignos sacerdotes da ordem de Melquisedeque, que na forma correta e a mais santa, possamos ser assim santificados, num sacrifício contínuo, no qual oferecemos um coração quebrantado e um espírito contrito, para sermos apresentados com a mais perfeita fé diante de Deus, o Pai Eterno, conforme o convênio. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. É pela correta administração do sacramento do Senhor que somos santificados, obedecendo continuamente aos mandamentos de Deus e perseverando até ao fim. Ao partilhar do pão e do vinho na ordenança do sacramento, é requerido que amemos nossos semelhantes, familiares, amigos e inimigos também, a todos. Perdoar o próximo é condição essencial para que sejamos perdoados. Saber que os outros nos amam não é muito comum, mas é o vínculo da perfeição entre aqueles que são de Cristo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-o vós também. E, sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus domine em vosso coração, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com palavras, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o Pai. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou, disse Jesus. Pois se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu vos digo, porém, que qualquer que se encolerizar contra seu irmão sem motivo será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. Qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te com ele primeiro. E depois vem e apresenta a tua oferta. É claro que já ouvimos isto tudo em algum momento e também já estivemos em condenação. E muitos ainda permanecem nessa condenação. Mas, nascendo para Deus, viveremos pela lei de Deus. Néfia ensinou: eis que o Senhor proibiu isto. Portanto, deu o Senhor Deus um mandamento de que todos os homens tenham caridade. E a caridade é o amor. E se não têm caridade, nada são. Portanto, se tivessem caridade, não permitiriam que o trabalhador de Sião perecesse. Ordenou ele a alguém que não participasse de sua salvação? Eis que vos digo, não. Mas deu-a gratuitamente a todos os homens e ordenou a seu povo
que persuadisse todos os homens a se arrependerem. Eis que ordenou o Senhor a alguém que não participasse de sua bondade? Eis que vos digo, não. Mas todo homem tem tanto privilégio quanto qualquer outro, e nenhum é excluído. Ele ordena que não haja artimanhas sacerdotais, pois eis que a artimanha sacerdotal é o homem pregar e estabelecer-se como uma luz para o mundo, a fim de obter lucros e louvor do mundo. Não procura, porém, o bem-estar de Sião. Mas o trabalhador de Sião trabalhará por Sião, porque se trabalhar por dinheiro, perecerá. E novamente o Senhor Deus ordenou que os homens não cometam assassínio, que não mintam, que não roubem, que não tomem o nome do Senhor seu Deus em vão, que não sintam inveja, que não tenham malícia, que não disputem uns com os outros, que não cometam libertinagem e que não façam qualquer destas coisas, porque quem as fizer, perecerá. Não matarás, e o que matar não terá perdão neste mundo nem no mundo vindouro. E outra vez digo, não matarás, mas o que matar, morrerá. Não furtarás, o que furtar e não se arrepender, será expulso. Não mentirás, o que mentir e não se arrepender, será expulso. Amarás tua esposa de todo o teu coração, e a ela te apegarás, e a nenhuma outra. E aquele que olhar uma mulher para a cobiçar, negará a fé, e não terá o espírito, e se não se arrepender, será expulso. Não cometerás adultério, e o que cometer adultério e não se arrepender, será expulso. Mas o que haja cometido adultério e se arrepender de todo o coração, e abandoná-lo e não mais o cometer, perdoarás. Mas se o fizer outra vez, não será perdoado, mas será expulso. Não falarás mal de teu próximo, nem lhe farás mal algum. Sabes que as minhas leis com respeito a estas coisas são dadas nas minhas escrituras. O que pecar e não se arrepender, será expulso. Se me amares, servir-me-ás, e guardarás todos os meus mandamentos. E eis que te lembrarás dos pobres, e consagrarás de tuas propriedades, para sustento deles, aquilo que tiveres para lhes dar, com um convênio e uma promessa que não poderão ser violados. Pois nenhuma destas iniquidades vem do Senhor, diz Neve, porque Ele faz o que é bom para os filhos dos homens, e não faz coisa alguma que não seja clara para os filhos dos homens, e convida todos a virem a Ele e a participarem de sua bondade. E não repudia quem quer que o procure, negro ou branco, escravo ou livre, homem ou mulher, e lembra-se dos pagãos. E todos são iguais perante Deus, tanto judeus como gentios. O irmão de Jared relatou, e agora sei que esse amor que tiveste pelos filhos dos homens é caridade. Portanto, a não ser que os homens tenham caridade, não poderão herdar o lugar que preparaste nas mansões do teu Pai. Portanto, sei, pelo que disseste, que se os gentios não tiverem caridade em relação à nossa fraqueza, prová-los-ás e tirarás o seu talento, sim, mesmo aquele que receberam, e dá-lo-ás aos que tiverem mais fartamente. E aconteceu que eu orei ao Senhor, a fim de que Ele desse graça aos gentios, para que tenham caridade. E aconteceu que o Senhor me disse, se eles não têm caridade, a ti isso não importa, tu tens sido fiel. Portanto, tuas vestes se tornarão limpas, e porque viste a tua fraqueza, serás fortalecido, até que te sentes no lugar que preparei nas mansões do meu Pai. Tudo isto já foi ensinado há milhares de anos atrás, mas vemos que Satanás tem vencido até agora. E todos estamos muito maltratados e descrentes da natureza divina do homem. Pois muitos se comportam não como filhos de Deus, e até muitos ainda não sabem que são filhos de Deus, pois o desejo de Satanás é que o adorem a Ele. E desvia os corações e a atenção dos homens com todo o tipo de distrações e ocupações, de modo que não venham a conhecer a Deus. Portanto, eu diria, qual é a mais importante mensagem que poderia ser transmitida aos homens? Que todos se arrependam e venham a Cristo, ou de outro modo perecerão.
A grande mensagem é que Jesus Cristo vive. Ele foi morto, mas ressuscitou. E muitos ressuscitaram com ele. A grande mensagem para o mundo é de que Jesus Cristo enviou o seu anjo Moroni de novo, desde 2007, com as placas de Mormon citadas em Apocalipse 5.1, as quais contêm a plenitude do Evangelho Eterno. A grande mensagem que hoje temos para o mundo é que a restauração predita de todas as coisas referentes ao Reino dos Céus foi reiniciada depois de quase 2 séculos após a morte de Joseph Smith. A grande mensagem é que o anjo Moroni voltou e chamou um novo profeta, vidente, tradutor e revelador, Maurício Berger, tal como tinha antes acontecido com Joseph Smith. A grande mensagem é que o livro selado contém as instruções para que possamos todos viver em consagração como uma cura para as nações. A grande mensagem é que o segundo convite que agora começa será o último convite ao arrependimento e então o Senhor virá julgar o mundo. A grande mensagem é o início da reunião de todos os santos últimos dias de todas as igrejas da restauração, para que haja um só rebanho e um só pastor, e este Evangelho do Reino possa ir outra vez ao mundo, desta vez pelo poder do sacerdócio maior. A grande mensagem é que o Senhor levantou de novo um Moisés, que liderará seu povo a sair da escravidão, do cativeiro e da morte que virá como uma tribulação sobre os habitantes da terra, como nunca aconteceu antes e nem acontecerá depois, de tal modo que, se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne escaparia, estando prestes a cumprir-se a profecia de Daniel. A grande mensagem é que Jesus Cristo está em nosso meio e já temos as suas novas palavras dadas através do seu servo escolhido e eleito, Maurício Berger. Que possamos todos dizer como é-nos. E as palavras que eu frequentemente ouvira de meu Pai sobre a vida eterna e a alegria dos santos penetraram profundamente o coração e minha alma ficou faminta. O Salvador ainda não terminou a sua obra. Existem muitos pastores na terra, muitas denominações, muitas religiões. E isso comprova que todos estamos divididos. Aceitemos todo o conhecimento adquirido como preparatório para algo muito maior. Satanás e seus anjos e seus seguidores se alegram muito em seu domínio. Com suas poderosas correntes, tentará destruir a obra de Deus. Todos os que usam a indiferença serão culpados. Eis que chegou o tempo de todos os que creem em Jesus Cristo, o bom pastor, ouvirem a sua voz, largarem seus edifícios e seus apriscos e ouvirem a voz do Mestre e virem para Sião. Que através das palavras do livro selado possam reconhecer que chegou o tempo de todos nos reunirmos como uma igreja sem paredes, numa única e grande congregação, onde cada irmão vela pelo bem-estar de seu irmão. Chegou o tempo de a plenitude do Evangelho produzir uma sociedade celestial na terra, para receber o Salvador do mundo, sim, Jesus Cristo. Não há tempo a perder para a preparação para a festa do noivo. Ele virá, preparemo-nos, vivamos de suas palavras. Apressemo-nos para podermos ser recebidos por Ele e apresentados ao Pai Eterno. Todas as palavras de Jesus Cristo são para que nos preparemos para as bodas do Cordeiro, para que possamos voltar ao Pai Eterno e participar de novo de vidas eternas. Recebam as novas Escrituras enviadas dos céus. Recebamos e vivamos de toda a palavra que sai da boca de Deus e agora também do livro selado. O livro selado foi endossado pelo próprio Senhor Jesus Cristo aos santos dos últimos dias primeiro e ao mundo, dizendo: Eis que eu sou Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Atentai, pois, para estas minhas palavras, as quais vos revelo por intermédio do meu servo escolhido, a quem chamei e designei nestes últimos dias para vos revelar as palavras do registro selado das placas de Mormon, como sendo um testemunho para o mundo de que Jesus Cristo é vosso Redentor. E é através da graça de Deus o Pai que temos o privilégio de prestar este testemunho ao mundo, de que meu povo não recebeu sua mensagem quando este registro foi revelado entre os filhos dos homens, porque eles, mesmo que vendo, não percebem a luz,
pois que o coração deste povo está embotado de orgulho. Seus ouvidos estão surdos por causa da vaidade que há em seus corações, e eles fecharam os olhos por prepotência espiritual. E agora, eis que em verdade vos digo a vós que dizeis ser membros da minha igreja, que venhais a conhecer a verdade desses antigos registros que por mim foram preservados para um sábio propósito futuro, para que afugenteis as trevas do meio de vós, e para que este registro que agora vos chega, juntamente com aqueles a quem foram dados estes mandamentos, tenham poder para tirar minha igreja da obscuridade e das trevas, para que meu nome não seja profanado entre vós, e para que o sangue de meus ungidos que fora derramado na cadeia de Carthage e de todos os pioneiros que morreram nos primórdios da restauração não seja requerido de vossas mãos, assim como eu requeri o sangue de todos os antigos profetas das mãos de meu povo Israel, por virarem as costas aos profetas que lhes enviei ao longo dos tempos que por mim foram predeterminados, rejeitando assim, como o meu povo faz na atualidade, a minha voz no que diz respeito aos assuntos que eu me proponho a revelar a eles através de meus servos, os profetas. Contudo, aqueles que verdadeiramente crerem neste registro selado não serão confundidos e saberão que Deus está no meio deles, pois os livrará da peste repentina que varre a terra. E isso também nos últimos dias, porquanto permanecerá sobre a terra, pois será o princípio das dores, que vos chega como uma doença desoladora. Isaías profetizou sobre estes dias, porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa em um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. É agora que se inicia uma obra maravilhosa em um assombro, e o diabo terá poder sobre o seu próprio domínio, e também o Senhor terá poder sobre seus santos, e reinará em seu meio, e descerá para julgar Idumeia, ou seja, o mundo. Venham todos para Sião, a nação do Deus vivo. Aceitem o livro selado dos registros de Mormon. Em nome de Jesus Cristo. Amém.